Fala galera Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje, claro e óbvio que vamos falar sobre todos os detalhes que envolvem a partida entre Caracas e Vasco pela Copa Sul-Americana, logo mais às 21h30. Vamos falar também sobre a situação política do Vasco, eleições adiadas, muitas discussões. Vamos trazer aqui opinião do Campelo sobre a situação atual. Vamos trazer também o que o Levin falou aí, mandando um recado para Sempre Vasco, né? Muitas acusações, a gente vai trazer em detalhes isso no vídeo de hoje. E vamos falar também sobre reforços. O Vasco aí está no mercado buscando reforços e uma joia colombiana, Guzmán, é alvo do Vasco aí para reforçar o meio-campo do clube, né? Reforçar aí o elenco, né? Outra questão é relacionada ao Benítez. Enfim, uma notícia boa: Benítez realmente deve ser de vez contratado pelo Vasco. Informações quentes a respeito de tudo isso que saíram há pouco e a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo de hoje. Não sai daí, porque é logo depois da vinheta. Então vamos abrir o vídeo de hoje falando sobre essa situação que tem incomodado bastante a torcida, que é a questão política do Vasco. As eleições que estavam marcadas para esse próximo final de semana, dia 7 de novembro, foram adiadas por determinação da Justiça, que acabou concedendo liminar ao senhor Mussa, atual presidente da Assembleia Geral do Vasco, né? E que ajuizou essa ação, e aí a juíza determinou que a ação realmente concede aí a liminar, adiando a decisão aí das eleições para o dia 14 de novembro e dessa vez 100% online. Ontem estiveram reunidos os presidenciáveis do Vasco da Gama lá com o Campelo, né, que provocou essa reunião, e também os representantes dos poderes do clube, né, beneméritos, a própria gestão administrativa. Era para estar presente também o senhor Mussa, mas ele alegou que estaria aí com problemas de saúde, que por questões de pressão alta não poderia comparecer. E aí nessa reunião de ontem, os candidatos acabaram decidindo, depois de muito debate, de muita discussão, que a reunião seria definida ali. Muito provavelmente o formato da eleição seria de forma híbrida, ou seja, poderia sim ser realizada de forma presencial, mas também haveria opção para que o sócio votasse de forma online, né? Mas foram surpreendidos aí por essa determinação da Justiça, que saiu minutos paralelos ali enquanto a reunião ocorria, e também foram surpreendidos pela posição da Sempre Vasco e também pela postura do senhor Mussa, né? Mas eu vou deixar aí o Campelo explicar melhor o que aconteceu. Escute esse áudio do Campelo, né? Tire suas próprias conclusões e logo depois a gente vai vir aí com um recado do Levin para o Júlio Branda, Sempre Vasco. Pessoal, boa noite. Não tinha me posicionado ainda aqui no grupo, porque confesso que fiquei bastante surpreso aí com a decisão e pensando aqui no que fazer. Vou relatar para vocês o que aconteceu na reunião. O Mussa não apareceu porque disse que não estava se sentindo bem, a pressão subiu, sei lá o que. O Roberto disse que estava preso na cidade e nós começamos a reunião então com os candidatos e com o Dr. Silvio Godoy, que é o presidente do Conselho de Beneméritos. Eu comecei fazendo uma explanação para todos, dizendo da minha preocupação da eleição online, que nós tínhamos pareceres da PUC, da UFRJ, de um especialista de Brasília, que é o Eduardo Neri, que é vascaíno, mas que não participa de nenhum grupo político, falando dos riscos de uma eleição virtual sem que ela tivesse sido preparada por vários meses e testada para que houvesse segurança. Bem, em resumo, alguns eram contrários à eleição virtual, e achavam que deveria ser presencial,
que foi o meu caso, que foi o caso do Sérgio Frias, que foi o caso do Levenciano, enquanto que o Jorge Salgado queria híbrida e o Júlio queria online. Depois de muita discussão, bate-boca e tal, os ânimos se acalmaram e eu invoquei que todos deveriam buscar ali uma solução de consenso, ceder um pouco e tudo mais. E acaba que o Levenciano mudou de opinião, eu disse que consideraria a eleição híbrida para que a gente tivesse tranquilidade, assim como o Sérgio Frias. E aí a gente começou a trabalhar com a hipótese de, na quinta-feira, se fazer uma reunião com as empresas, passarmos o dia no Vasco avaliando as propostas das empresas. Cada um dos candidatos levariam 2 pessoas do TI para que pudesse ser exaurido nessa reunião as dúvidas. Nós escolheríamos uma empresa e aí então decidir pela data de acordo com que a empresa ia colocar como necessidade para colocar de pé essa eleição. Estranhamente o Júlio sempre arrumando uma porta de saída, dizendo que o tipo de eleição tinha que ser decidido na reunião para saber se a empresa entendia que era mais seguro online ou se era mais seguro híbrido. Enfim, depois de fechar essa questão, termos acordado isso, ligamos para o presidente Mussa, que no Viva Voz disse para todos nós que ia fazer o que fosse melhor para o Vasco e aquilo que houvesse consenso entre os candidatos. E aí, pouco depois do final da reunião, quando eu estou indo para casa, fui surpreendido com uma convocação do Mussa. Durante a reunião, nós já tivemos o conhecimento que o Mussa tinha entrado com uma ação, e aí se vê claramente que havia um conluio entre o Júlio Brandt e o Mussa, aguardando essa decisão para, de maneira unilateral, sem respeitar o que foi acordado, o que foi combinado, que era para que a gente não tivesse judicialização na eleição. Então todos estariam cedendo, todos estariam abrindo precedentes, nós iríamos discutir juntos, ou seja, de maneira harmônica, mas eles preferiram enfiar a goela abaixo uma eleição exclusivamente online e ainda querem fazer com a empresa que eles escolheram. Então, assim, é lamentável esse comportamento da Sempre Vasco, que não é surpresa, porque eles sempre agiram assim, sempre de maneira falsa, sorrateira, e assim é o presidente Mussa. Ele combina uma coisa com a gente na frente e atrás faz outra, por trás faz outra. Então, só para vocês saberem, nós vamos avaliar. Eu amanhã provavelmente vou gravar um vídeo, um áudio, vou falar com os outros candidatos para ver se a gente se posiciona de maneira conjunta, porque é um absurdo o que o Mussa e a Sempre Vasco fizeram. O Mussa está a serviço da Sempre Vasco e é uma vergonha o que a justiça está fazendo. Esses caras ganham tudo dentro da justiça, porque tem lá um desembargador e um juiz trabalhando para eles. Vamos botar para cima, nós vamos ganhar essa eleição, seja do jeito que for, seja de qualquer maneira, seja offline, seja na Terra, seja em Júpiter, seja na puta que pariu que vocês quiserem. Podem fazer a merda que vocês quiserem, que nós vamos ganhar a eleição. E vocês só estão fazendo isso. Vocês só estão fazendo isso porque vocês sabem que vocês estão perdendo, que vocês sabem que vocês já perderam. E outra coisa importante, hein? Muito importante, sabe o que, Sandro? Que eu esqueci de falar para essa turma. Falta uma coisa importante. Será que eles já escolheram a música do Fantástico? Porque quem perde 3 vezes tem que escolher a música do Fantástico, amigo. Depois das acusações do Campeiro e do recado mandado aí pelo Levenciano, o Júlio Brandt se pronunciou, né? O portal GE traz a informação numa resposta dada aí pelo Júlio Brandt, que diz o seguinte: desde 2014 luto pela eleição online direta. É a mais inclusiva para os vascaínos do Brasil e de todo o mundo. É a terceira eleição que participo no Vasco, respeitando as regras determinadas pela Assembleia Geral
mesmo tendo sido todas direcionadas para o Eurico contra mim. Aceitei a eleição híbrida desde que houvesse uma opinião técnica sobre segurança contra fraude, transparência e cumprimento de prazo, já que o Campelo tentou jogar a eleição para dezembro. Temos que pensar no impacto na vida do sócio. O Campelo, durante a AGE e agora na AGO, tenta assumir um poder que não é dele. Imagina se o Mussa resolvesse demitir o técnico de futebol. É o mesmo que o Campelo quer fazer, querendo assumir a eleição. E o pior, como candidato. O único objetivo do Campelo é criar confusão para ganhar tempo e se manter no poder. Ou seja, uma nova versão para os golpes do passado. Impossível confiar no Campelo para um acordo. Ele descumpriu todos até hoje. Toda e qualquer pesquisa aponta que ele não tem qualquer chance de se eleger. Por isso, antes de abrir mão oficialmente de sua candidatura, tenta ganhar alguma sobrevida. Então, meus amigos, é isso que estamos passando aí, né? E devemos passar um pouco mais até que se chegue realmente o dia da eleição, que possivelmente possa ser o dia 14. Minha opinião, acho que é um total desrespeito ao sócio torcedor e ao torcedor do Vasco, que está fielmente em todas as campanhas, seja de arrecadação de sócio, seja de adesão, seja para renovação, seja para CT, né, para doação de CT, para compra de material esportivo oficial, como foi a chuva de compras da capa, né, do novo material esportivo, que nem deu conta de atender todos os pedidos. E não é isso que a nossa torcida merece, esse desrespeito, né, essa falta de cumprimento, de pelo menos transparência e lisura num processo importante do Vasco como as eleições. Conflito de interesses de todo jeito, né? Júlio Brandt aí me decepcionando bastante, tumultuando coisas que de repente não seriam necessárias tanto tumulto, já que houve uma reunião e ele foi para lá, para a reunião, para opinar, para tentar definirem, né? Na verdade, os outros foram para tentar definir e opinar sobre tudo que poderia ser definido das eleições, o formato das eleições, e ele já sabendo de como a coisa iria se dar, já que o Mussa já tinha acionado a justiça e ele não se posicionava, muito provavelmente já era por conta dessa decisão da justiça que eles já deveriam ter conhecimento e durante a reunião tomaram conhecimento os demais, né? Total desrespeito, eu não sou contra as eleições online, eu acho que tem que ocorrer até nesse formato, mas não da forma que está agora, em cima das eleições. É preciso que se tenha realmente uma empresa que consiga fazer isso de forma muito segura. O Mussa e o Júlio Brandt defendem que a Eleja, que foi a mesma empresa que fez a votação das eleições diretas, né, durante a pandemia, possa fazer isso. A própria Eleja falou ao Lucas Pedrosa que numa eleição híbrida vai precisar de pelo menos 60 dias para promover ali toda a parte operacional, né, para que funcione direitinho, mas numa eleição online ela garantiu que tem totais condições de realizar essa eleição. Eu duvido dessa situação, embora ela tenha 25 anos de mercado, eu duvido que em uma semana você consiga promover algo que seja realmente confiável, né? Fora a lista de sócios, que tem uma série de coisas por aí que ainda vão gerar muito pano para manga, né? Então fica aqui registrado, um completo desrespeito, né, ao torcedor vascaíno, mas a gente precisa avançar, partir para a próxima pauta, até porque o vídeo ficou bastante longo, né? Mas a gente precisava trazer essas informações para você tomar conhecimento de como as coisas estão acontecendo nessa eleição, né? Falar aqui um pouquinho sobre essa questão de reforços. O Vasco está atrás aqui, está atrás do mercado e achou uma joia colombiana chamado Yeltsin Guzman, né? É um jogador jovem de 22 anos, joga pelo futebol colombiano, né? E o clube colombiano recebeu uma proposta do Vasco, o Envigado recebeu uma proposta do Vasco, uma proposta de empréstimo por um ano. O Vasco daria ali $150 mil para garantir esse empréstimo e faria uma opção de compra de 80% do jogador, algo em torno de R$2 milhões, ou seja, R$856 mil por um ano de empréstimo e mais $2 milhões ao final do contrato para aquisição de 80% dos direitos do jogador. Um jogador promissor, um jogador que pelos vídeos que a gente já viu na internet
tem muita qualidade, é justamente aquela qualidade que o Vasco está precisando para fazer, juntamente com o Benítez ali, as assistências necessárias, né, que o Vasco precisa tanto para quebrar aquela última linha ali, né, aquele último trecho do campo onde se dá assistência, se quebra a marcação, e é um jogador que, pela idade, pelo futebol que apresenta, né, bate muito bem na bola, finaliza muito bem, poderia ser sim um reforço. O detalhe é que o clube colombiano quer vender o atleta, né? Houve uma negativa da proposta, mas o Vasco continua tentando a contratação, informação dada pelo Atenção Vascaíno. Em relação à contratação, saiu a notícia tão esperada, né? Martim Benítez é de fato muito possivelmente já jogador do Vasco. Por quê? Porque o Vasco conseguiu se reunir através do presidente Alexandre Campelo em videoconferência com o Independente hoje, né? E acertou aí os detalhes para a compra do Benítez. O Vasco vai pagar pelo atleta 17 milhões de reais, ou seja, 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. O detalhe é que o Vasco terá aí 2 semanas, ou seja, 15 dias aproximadamente, para definir como vai levantar este recurso. Há uma possibilidade real do clube conseguir parte com patrocinadores e levantar também uma campanha com os torcedores para que se levante o valor, o montante para aquisição em definitivo do Benítez. O contrato seria de 3 anos, né? E aí, você concorda? O jogador tem 26 anos, tem estado ali ultimamente machucado, né? Se lesiona muito facilmente, mas quando está em campo realmente é um jogador que se doa bastante, fisicamente é um jogador interessante, nos últimos jogos não tem sido porque não está recuperado 100%, mas é um jogador que agrega muito ao time, né? Deu muitas opções ali, inclusive várias assistências para o Germancano, né, que é outro atleta importante para o Vasco, né. Vamos falar sobre o jogo de hoje, até para o vídeo não ficar muito extenso, né. O jogo de hoje é importante para o Vasco, vale 2 milhões e 100 mil reais por conta dessa fase da classificação, né. O Vasco pode inclusive ir até as oitavas e aí são mais 2 milhões e alguma coisa, né. Eu anotei aqui, mas vamos lá. Nas oitavas de final são 2 milhões e 800 mil a premiação, então o Vasco garante 2,100 agora e pode nas oitavas se passar para a fase seguinte e garantir mais 2 milhões e 800, um valor importante para um clube que não está conseguindo pagar os salários nem dos atletas e nem dos funcionários. Esse valor não paga uma folha salarial, é verdade, mas pode ajudar no pagamento de 2 folhas salariais dos funcionários, né? Ou pelo menos parte disso, né? 2 milhões e 100 mil, acredito eu que daria para pagar parte dos funcionários aí, agosto e setembro, que o Vasco está devendo, né? Aos atletas o Vasco está devendo o mês de setembro, né? Para esse jogo, o técnico Sapinto vai poder contar sim com o Thales Magno, né? Que saiu a informação de que o Thales foi relacionado para a partida. Vai pintar na sua tela aí os relacionados para esse jogo e o Thales está entre eles, né? Ganha mais uma opção ofensiva, o Vasco que não vai poder contar com Catatal, que foi suspenso, o Germancano, que está lesionado, o Tenório, Marcelo Alves, o Riquelme, o Gabriel Peck estão com a Covid-19, né? Então estão afastados do elenco, e o Vasco não vai poder contar também com o Léo Matos, que não está inscrito nessa fase da competição, né? O Vasco deve ir a campo com uma zaga que lembra muito o Ramon, né? Na época do Ramon, o Vasco jogou com essa formação defensiva, Fernando Miguel, Pikachu e Henrique. Gostaria muito de ver o Neto Borges como titular, mas infelizmente deve continuar o Henrique. Castan, Miranda, eu já preferiria o Graça, né, que tem jogado um pouco melhor. Para mim o Miranda mandou muito mal no jogo contra o Goiás. E também ali pelo meio, Andrei, Léo Gil e Benítez. O Benítez que ainda não está recuperado 100% fisicamente, deve jogar apenas um dos tempos, né, ou um tempo inteiro e parte do segundo tempo, né? Ou de repente o segundo tempo todo, né? Carlinhos ou Vinícius, né? Que pode fazer, o Vasco pode jogar com 3 jogadores de meio campo e 3 ali ofensivamente, mas pode optar por 4 jogadores de meio campo e 2 no ataque, né? Então Carlinhos ou Vinícius, o Ribamar deve ser titular. E o Thales, se for a campo, realmente vai ser importante para nós, mas precisa estar bem recuperado, né? Caso o Thales não vá a campo, de repente a formação do Vasco ali na frente poderia ficar com 4 jogadores de meio campo, Ribamar e Thiago Reis, ou de repente Ribamar e Vinícius, ou de repente Ribamar, Vinícius, né, e Thiago Reis, e o meio campo com 3 homens ali fazendo a composição da meiuca, né? O time do Caracas deve ter retornos importantes para esse jogo, né? O time do Caracas que deve ir a campo ali
com basicamente a mesma espinha dorsal do jogo passado, mas a informação é a seguinte: o time do Caracas deve ir com Velásquez, Ferreira, que esteve fora do jogo passado, Ribeiro, Ozil e Notar Roberto, Castilho, Flores e Contreras ali fazendo meio campo, né? E na frente Celis, Hernandes e Blanco. Esse é o time do Noel São Vicente. O Vasco que joga por um empate, por ter vencido a primeira partida por 1-0, nos serve aí um empate, ou de repente o Vasco pode até perder por um gol de diferença, mas marcando um gol em território venezuelano, né? Se perder por um gol de diferença e essa derrota for de 1-0, aí a decisão vai para os pênaltis, né? Espero que o Vasco realmente faça uma partida interessante. Tecnicamente o Vasco é superior, mas precisa se entender se o time vai se comportar assim dentro de campo. O primeiro jogo foi um jogo terrível para nós, ganhamos ali no finalzinho com um gol do Thiago Reis, e a gente espera que, eu pelo menos espero que o Thiago Reis seja titular nessa partida, porque o Vasco vai precisar de um finalizador, vai precisar de um jogador de área, né? E também vai precisar de jogadores velozes. Então, quem sabe o Vinícius pela ponta, de repente o Carlinhos aparecendo como opção, ou então o Benítez um pouco mais pelo lado esquerdo. Enfim, a gente espera que realmente venha a vitória e o Vasco se classifique, beleza? O vídeo está ficando muito longo, fica com Deus e até mais.